Un hombre fue devorado por leones en el Safari World de Five Bangkok. lions slaughtered an employee of Safari World Bangkok right in front of dozens of สิงโต tourists. 5 ตัวได้ฆ่าพนักงานของซาฟารีวันกรุงเทพต่อหน้าเหล่านักท่องเที่ยวหลายสิบคน Existe uma majestade indolente no leão em cativeiro, uma força contida, uma realeza aprisionada. Para os milhares de turistas que visitam o Safari World Bangkok, na Tailândia, todos os dias, essa imagem é a personificação do selvagem domado, um vislumbre seguro do poder da natureza, convenientemente emoldurado por fossos, cercas de aço e os carros fechados que passeiam pelo parque. O rei da selva destronado, mas ainda assim um rei. Ele respira, dorme e nos encara, e nesse olhar vemos um pacto silencioso, um acordo tácito entre a nossa curiosidade e a sua resignação. Nós olhamos, eles são vistos, nós estamos seguros, eles estão contidos. Ao menos é isso que pensamos. Mas o que acontece quando essa falsa segurança se apaga? O que acontece quando o pacto é quebrado não por um ato da natureza, mas por um simples passo em falso da humanidade? No dia 10 de setembro de 2025, 5 leões abateram um funcionário do Safari World Bangkok, bem na frente de dezenas de turistas. O motivo? Talvez o excesso de autoconfiança de um trabalhador experiente. Deixe seu like, inscreva-se, é de graça e nos ajuda muito. Vamos ao vídeo. Jian Hang Karasamy, de 58 anos, por mais de uma década caminhou sobre os 480 hectares que formam o Safari World Bangkok. Sua confiança em si mesmo e na segurança do ambiente era fruto da rotina e de um afeto genuíno. O jeito como Trump, o macho dominante, preferia a sua carne. A maneira como Suri, a fêmea mais jovem, gostava de se espreguiçar na pedra mais alta ao meio-dia. Ele não via predadores de 200 quilos, via indivíduos. Uma família que, à sua maneira, dependia dele. E naquele 10 de setembro de 2025, a manhã começou como qualquer outra. O trabalho iria começar. Para as dezenas de turistas reunidos em frente ao recinto dos leões e dos tigres, o espetáculo se iniciava. Era a hora da alimentação. Um momento alto do dia, a promessa de ver os maiores predadores em ação. Mas não é só isso que o parque oferece. Existe um trajeto de safari, o programa mais procurado pelos turistas. Por $37 você pode entrar com seu veículo de vidros fechados e ver os leões e outros animais bem de perto. Sem cercas de separação, sem muros de segurança. Quem fica engaiolado dentro do veículo é você, enquanto os animais caminham ao seu redor a uma distância mínima. É possível contemplar a singularidade desses felinos cara a cara. Porém, as regras são claras. Não saia do veículo, não abra os vidros e, caso seu carro pare de funcionar, ligue o pisca-alerta e uma equipe de segurança tática será enviada ao local. Por mais que os animais ali sejam bem alimentados, eles ainda possuem um instinto de caça que pode dominá-los a qualquer momento ao verem uma presa desprotegida fora do veículo. E foi exatamente isso que aconteceu com Jian. As investigações ainda estão sendo feitas e não se sabe o real motivo que fez Jim sair de seu veículo de patrulha. O que iremos contar a seguir é baseado nos relatos de turistas que presenciaram a cena e que, após entrevistas, foram publicados por inúmeros jornais ao redor do mundo. Jim parou o veículo para observar o local, janelas fechadas como manda o protocolo. Ele estava nessa apenas fazendo sua ronda. Alguma coisa que estava pendurada no vidro caiu no chão. Provavelmente um pequeno adereço ou um adesivo que ornamentava o veículo de trabalho. Jim abriu a porta pensando não haver nenhum felino ali. Afinal, seria rápido. Ele apenas pegaria o que havia caído. Conhecia o local. Nada de mal iria acontecer. Mas, a cerca de 9 metros dele, Trump o observava e não conseguiu conter seu instinto assassino. Ele avançou, mordendo o pescoço de Jim e arrastando-o para a grama alta. O que se seguiu foi uma demonstração primitiva e terrível da lei da natureza. Uma lei que não reconhece uniformes, anos de serviço ou laços de afeto. Suri, a fêmea, juntou-se ao ataque e, segundos depois, mais 3 leões também se uniram à cena de calamidade. Eram 5 felinos contra um homem. Não havia chances.
Não havia escapatória. Jim encerraria sua carreira naquele instante. Para os leões, aquilo não era um ato de maldade ou vingança, era instinto. A súbita aparição de uma figura estranha e vulnerável em seu território soberano. O predador não odeia a sua presa, ele simplesmente responde a um chamado ancestral. O caos se instalou. Os turistas que acompanharam cada instante de terror dentro de seus carros começaram a buzinar sem parar na esperança de intimidar os leões. Mas todo o barulho foi em vão. Funcionários do zoológico corriam, gritavam nos rádios e acionavam protocolos de emergência que nunca foram projetados para um cenário como aquele. Dardos tranquilizantes foram disparados, mas o seu efeito não é instantâneo. Leva minutos preciosos para sedar um animal daquele porte. Minutos que Jianren Karasami não tinha mais. A cena, vista pelos olhos aterrorizados dos visitantes, incluindo crianças, era uma ferida aberta na realidade. O véu de normalidade havia sido rasgado, expondo a verdade brutal que o zoológico tentava mascarar. Ali, dentro daquelas paredes, o mundo selvagem ainda vivia, e suas regras eram absolutas. Depois que os leões caíram devido ao sedativo, o que restava de Jim foi recolhido. A autópsia revelou múltiplos traumas e partes vitais atingidas. Porém, indicou que Jim perdeu a vida de imediato, quando Trump o abocanhou no pescoço, ocasionando uma fratura letal e instantânea. Quando a tragédia se abateu e o silêncio retornou, as perguntas começaram a ecoar. Como isso pôde acontecer? A investigação oficial do zoológico apontou para uma falha humana catastrófica. Um erro fatal nascido talvez de um excesso de confiança. Mas reduzir esse evento a um simples erro humano é ignorar uma verdade muito mais profunda e desconfortável sobre a nossa relação com esses animais. Especialistas em comportamento de grandes felinos são unânimes. Um leão em cativeiro nunca é um animal domesticado. Ele é um animal selvagem em um ambiente artificial. O Dr. Kevin Richardson, conhecido como o Encantador de Leões, que trabalha com uma proximidade perigosa, mas controlada, com esses animais na África do Sul, afirma que a chave é entender a sua linguagem e nunca, jamais, quebrar as regras de seu universo social. Um leão não vê um humano como um igual, ele o vê como um intruso, uma ameaça potencial ou, no pior dos casos, uma presa. Na natureza, a vida de um leão é regida por uma complexa teia de hierarquia e territorialidade. O bando é a sua unidade social, sua fortaleza. Qualquer coisa que invada seu espaço é avaliada instantaneamente. O ócio do cativeiro adiciona uma camada imprevisível a esse comportamento. O barulho constante dos visitantes, o espaço limitado, junto à ausência dos desafios naturais da caça e da sobrevivência, podem aflorar ainda mais a selvageria de um predador. Tudo isso gera uma forma de psicose em alguns animais, um estado de tédio e frustração que pode explodir sem aviso. O Safari World Bangkok, embora cumprisse os padrões exigidos, não tinha como controlar as ações dos animais que ali habitam. Na realidade, nada nem ninguém pode fazer isso. Animais agem por instinto, portam-se da maneira que foram programados para agir. E um leão irá atacar caso tenha a oportunidade, afinal a natureza não pode ser permanentemente enjaulada. O parque fechou suas portas temporariamente e até o fechamento deste roteiro, as visitas turísticas estavam suspensas. A tragédia de Jianren Karasami não é um caso isolado. Ela lança uma luz sombria sobre a florescente e, por vezes, problemática indústria do turismo de vida selvagem no Sudeste Asiático. A Tailândia, em particular, abriga centenas de instalações que mantêm animais selvagens para entretenimento. E é importante reiterarmos que, em nossa opinião, o entretenimento selvagem, como safaris e zoológicos que operam dentro das normas de bem-estar animal, é sim uma forma válida de ecoturismo e preservação da natureza na sociedade atual. Porém, infelizmente, muitos santuários só visam a lucratividade. Especificamente na região da Tailândia, temos desde santuários de elefantes com práticas questionáveis até templos de tigres que foram fechados por acusações de tráfico e exploração animal.
Muitas dessas operações priorizam o lucro em detrimento da conservação ou da segurança humana. A demanda dos turistas por uma selfie com um tigre ou um passeio nas costas de um elefante alimenta uma indústria que frequentemente borra as linhas éticas, dopando animais ou os adestrando com equipamentos de dor e tortura. Com toda a movimentação da imprensa sobre o caso de Gianhankar Assami, o local passou a ser acusado por ativistas ambientais de exploração de orangotangos pela prática de fazê-los lutar kickboxing, uma luta semelhante ao boxe. Devido aos últimos acontecimentos e à acusação de exploração de primatas, a polícia de Khan Nayal, responsável pelo Departamento de Parques Nacionais da Tailândia, abriu uma investigação que ainda está em andamento contra o Safari World Bangkok. É importante ressaltar que esse é o segundo ataque fatal a humanos em um parque tailandês no ano de 2025. Em janeiro, um elefante ceifou a vida de uma turista espanhola com fortes golpes enquanto ela dava banho no animal em um santuário no sul do país. O ser humano precisa aprender de uma vez por todas que os animais selvagens são realmente selvagens. Eles não obedecem a regras, não terão empatia, apenas responderão à chama de brutalidade que queima incessantemente em seu coração. Deixe seu like, inscreva-se, é de graça e nos ajuda muito.